Existe um momento na Fórmula 1 em que uma simples declaração deixa de ser apenas uma entrevista e passa a revelar os planos de uma equipe inteira. Foi exatamente isso que aconteceu quando Gabriel Bortoleto falou sobre seu futuro na Audi. Sem alarde, o brasileiro confirmou algo que muitos ainda tratavam como especulação. Mais do que permanecer na equipe, ele deixou claro que faz parte de um projeto pensado para o longo prazo. E quando uma montadora do tamanho da Audi decide apostar em um piloto tão jovem, dificilmente essa escolha acontece por acaso. Nos bastidores, cada palavra ganhou um peso enorme entre jornalistas, analistas e rivais. A pergunta deixou de ser se Bortoleto continuará na Fórmula 1. Agora, a dúvida passou a ser até onde essa parceria pode levar a Audi nos próximos anos. E quanto mais detalhes surgem, mais evidente fica que existe algo muito maior sendo construído longe dos holofotes. O que Gabriel revelou pode ser apenas o começo de uma transformação que poucos conseguiram enxergar. Durante a entrevista, Bortoleto confirmou que possui um contrato de longo prazo com a Audi e demonstrou confiança absoluta no projeto da equipe. Segundo ele, a montadora acredita em seu potencial desde as categorias de base e enxerga nele um dos pilares para o futuro. Essa não é uma confiança construída apenas pelos resultados recentes, mas por tudo o que ele demonstrou ao longo da carreira. Campeão da Fórmula 3, destaque na Fórmula 2 e agora vivendo sua primeira temporada na Fórmula 1, o brasileiro segue acumulando credibilidade. Enquanto muitos pilotos lutam apenas para garantir um lugar no grid, Bortoleto já fala sobre desenvolvimento, evolução e planejamento de longo prazo. Isso mostra que sua relação com a Audi vai muito além de simplesmente ocupar um cockpit. Existe um compromisso mútuo entre piloto e equipe para construir algo competitivo. E justamente por isso suas declarações chamaram tanta atenção. Quando um piloto demonstra tanta confiança em um projeto novo, normalmente existe muito mais acontecendo nos bastidores do que o público consegue enxergar. Talvez seja exatamente esse detalhe que esteja mudando a percepção sobre a Audi dentro da Fórmula 1. Mas existe um detalhe ainda mais interessante em tudo isso. Bortoleto explicou que seu trabalho não termina quando ele sai do carro após uma corrida. Grande parte da sua rotina acontece dentro das fábricas da Audi, conversando diretamente com engenheiros e técnicos. Ele revelou que participa constantemente das reuniões de desenvolvimento do carro e dos testes realizados nos simuladores. Cada sensação que ele transmite aos engenheiros pode influenciar futuras atualizações do projeto. Na prática, isso significa que o brasileiro ajuda a definir o caminho técnico da equipe. É um nível de responsabilidade incomum para um piloto tão jovem. Enquanto muitos imaginam que o trabalho termina na pista, a verdadeira evolução acontece longe das câmeras. E quanto maior a participação do piloto nesse processo, maior também passa a ser sua importância dentro da organização. Esse talvez seja um dos maiores sinais da confiança que a Audi deposita em Gabriel Bortoleto. Outro ponto que chamou a atenção foi a maneira como Bortoleto descreveu o desenvolvimento do carro. Ele afirmou que uma das maiores satisfações da carreira é perceber que algumas características do monoposto existem porque forem sugeridas por ele. Segundo o brasileiro, parte do comportamento atual do carro é resultado direto do feedback fornecido durante os testes. Isso demonstra que a Audi não apenas escuta suas opiniões, mas também transforma essas informações em soluções práticas. Em uma categoria onde cada detalhe pode representar décimos de segundo por volta, essa confiança vale muito. Não se trata apenas de velocidade, mas de capacidade técnica e entendimento do projeto. É justamente nesse aspecto que muitos grandes campeões começaram a construir suas reputações dentro das equipes. Participar do desenvolvimento sempre foi uma das qualidades mais valorizadas na Fórmula 1 moderna. E Bortoleto parece estar seguindo exatamente esse caminho desde o início da sua trajetória. Esse tipo de envolvimento fortalece ainda mais sua posição dentro do projeto da Audi. Talvez o momento mais marcante da entrevista tenha acontecido quando o assunto foi seu futuro. Questionado sobre a temporada de 2027, Bortoleto respondeu sem qualquer hesitação. Ele confirmou que permanecerá na Audi e reforçou que seu contrato ainda prevê vários anos de parceria.
A resposta foi direta, segura e transmitiu uma confiança rara para um piloto em início de carreira. Mais do que falar sobre permanência, ele demonstrou acreditar completamente na capacidade da equipe de evoluir. Segundo o brasileiro, o objetivo da Audi é disputar títulos mundiais no futuro, e ele quer fazer parte dessa caminhada desde o começo. Essa visão de longo prazo mostra que o projeto vai muito além dos resultados imediatos. É uma construção que exige tempo, desenvolvimento e muita paciência. Se essa aposta dará certo, somente as próximas temporadas poderão responder. Mas uma coisa já parece clara: Gabriel Bortoleto deixou de ser apenas uma promessa e passou a ocupar um papel estratégico dentro da Audi. Mas existe outro fator que ajuda a explicar por que a Audi demonstra tanta confiança em Gabriel Bortoleto. Durante a entrevista, ele revelou que passa boa parte das semanas de folga dentro das instalações da equipe. Entre a fábrica na Suíça e o Centro de Desenvolvimento de Motores na Alemanha, sua rotina vai muito além dos finais de semana de corrida. São horas em simuladores, reuniões técnicas e conversas constantes com engenheiros responsáveis pelo futuro do projeto. Enquanto muitos enxergam apenas o piloto que entra no carro aos domingos, existe um profissional envolvido diariamente na evolução da equipe. Esse contato direto fortalece a comunicação entre todos os departamentos e acelera o desenvolvimento do carro. Além disso, mostra o comprometimento de Bortoleto com um projeto que ainda está em fase de crescimento. É justamente essa dedicação que costuma diferenciar pilotos comuns daqueles que deixam uma marca nas grandes equipes. Quanto mais ele participa desse processo, maior se torna sua importância dentro da estrutura da Audi. E isso reforça a sensação de que seu papel vai muito além de simplesmente disputar corridas. Outro momento interessante da entrevista aconteceu quando Bortoleto falou sobre sua evolução como piloto. Segundo ele, trabalhar ao lado de Nico Hülkenberg tem sido uma experiência extremamente valiosa. Com mais de 15 anos de Fórmula 1, o alemão oferece uma bagagem que poucos pilotos possuem no grid atual. Bortoleto explicou que observa constantemente o trabalho do companheiro de equipe e procura aprender em cada etapa do campeonato. Ao mesmo tempo, acredita que também leva ideias novas para a equipe, fruto de sua experiência recente nas categorias de base. Essa troca entre juventude e experiência cria um ambiente importante para o crescimento da Audi. É um processo de aprendizado que beneficia tanto os pilotos quanto os engenheiros. Na Fórmula 1, evoluir continuamente faz parte da sobrevivência. E reconhecer que ainda há muito para aprender demonstra maturidade, não fraqueza. Essa postura pode acelerar ainda mais o desenvolvimento de Gabriel dentro da categoria. Apesar dos avanços recentes, Bortoleto também foi bastante transparente ao falar sobre os desafios enfrentados pela Audi. Ele admitiu que o carro ainda possui pontos fracos, especialmente nas largadas e no desempenho da unidade de potência. Ao mesmo tempo, destacou que as atualizações aerodinâmicas apresentadas nas últimas corridas trouxeram resultados animadores. Segundo o piloto, a equipe finalmente encontrou uma base sólida para continuar evoluindo durante as próximas temporadas. Na visão dele, o chassi já apresenta um nível bastante competitivo em relação aos adversários do meio do pelotão. Agora, o foco passa a ser reduzir a diferença de desempenho em outras áreas do carro. Essa sinceridade mostra que existe consciência dos problemas, mas também confiança na capacidade de resolvê-los. Em projetos vencedores, reconhecer limitações costuma ser o primeiro passo para superá-las. E a maneira como Bortoleto falou transmite exatamente essa sensação de evolução constante. Talvez seja esse o maior motivo para acreditar que a Audi ainda pode surpreender muita gente. Quando todas essas peças são colocadas lado a lado, o cenário começa a fazer muito mais sentido. A Audi não contratou apenas um piloto rápido para ocupar um dos seus carros. Ela escolheu alguém disposto a crescer junto com a equipe e participar da construção de um projeto totalmente novo. Bortoleto demonstrou acreditar que o sucesso não será imediato, mas será fruto de um trabalho consistente ao longo dos próximos anos. Essa mentalidade combina perfeitamente com uma fabricante que chegou à Fórmula 1 pensando em competir pelo topo. Enquanto outras equipes trabalham para manter sua posição, a Audi está construindo sua identidade desde o início. E ter um piloto comprometido com cada etapa desse processo pode fazer toda a diferença no futuro.
A história mostra que grandes ciclos vencedores começam exatamente dessa forma. Primeiro vem o planejamento, depois a evolução e, por fim, os resultados aparecem naturalmente. Agora resta saber quanto tempo levará para essa aposta começar a dar frutos dentro das pistas. Independentemente do que acontecer nas próximas temporadas, uma conclusão já parece inevitável. Gabriel Bortoleto deixou claro que seu futuro está diretamente ligado ao crescimento da Audi na Fórmula 1. Suas declarações mostraram confiança, comprometimento e uma visão de longo prazo rara para um piloto tão jovem. Mais do que buscar bons resultados imediatos, ele quer participar da construção de uma equipe capaz de disputar campeonatos mundiais. Se esse plano será suficiente para transformar a Audi em protagonista, somente o tempo poderá responder. Mas os sinais apresentados até agora mostram que existe uma estratégia muito bem definida por trás desse projeto. E, se ela funcionar, poderemos estar acompanhando o nascimento de uma das parcerias mais importantes da próxima geração da Fórmula 1. Agora queremos saber a sua opinião sobre tudo isso. Você acredita que Gabriel Bortoleto e a Audi realmente têm potencial para lutar por títulos nos próximos anos? Deixe sua resposta aqui nos comentários, porque a sua participação faz toda a diferença. E até o próximo vídeo!